sabe tudo disser que não sabe de nada. Enquanto os salários morrerem de velhos nas filas e os homens banirem as leis ao invés de cumpri-las, enquanto a doença tomar o lugar da saúde e quem prometeu ser do povo mudar de atitude, enquanto os bilhetes correrem debaixo da mesa e a honra dos nobres ceder seu lugar à esperteza, não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso, é muito mais. E tudo isso enquanto o domingo ainda for nosso dia sagrado, em nome de Deus, se deixar os feridos de lado, enquanto o pecado ainda for simplesmente um pecado, vivido, sentido, embutido, espremido e pensado, enquanto se canta e se dança de olhos fechados, tem gente morrendo de fome por todos os lados. O Deus que se canta nem sempre é o Deus que se vive, não. Pois Deus se revela, se envolve, resolve e revive. E não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso, é muito mais, é muito mais, é muito mais. E tudo isso Bom dia! Tudo bem? Graça e paz. Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, Léo. Bom dia a todos aí. Bom dia, Zayane. Já temos uma turma boa, irmã Vânia. Jaime, tamo junto. Muito bom. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok aí no áudio? Sim. Irmã Lene. Aqui está. Bom dia, Jorginho. Acordou cedo, né? Tá bom o áudio para vocês? Tem uma turma boa já, 45. Só queria confirmar o áudio. O áudio tá bom para vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Wildson, bom dia.
Podemos começar? Quem tá aí pode confirmar, o áudio tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Eu não tenho retorno de vocês nesse sentido. O áudio tá bom? Bom dia, Clésia. Bom dia. Pronto, áudio ok. Ótimo, tá ok. Graças a Deus. Esse é o nosso primeiro encontro ao vivo da nossa igreja nesse período. E vai ser um desafio para a gente se adaptar, né, a esse tempo, né, de quarentena, de recluso, né, tempo recluso. E a gente está agora trabalhando nisso, né, nossas redes sociais. Então a gente vai, durante essa semana, ainda ajustar algumas coisas, ajustar também a transmissão pelo YouTube e outras redes sociais. A gente vai ter, durante essa semana, algumas outras lives, né? A gente vai fazer terça-feira, às 8 horas, a gente vai fazer uma live com o pastor Uziel Bezerra, lá da PIB de Jitaúna, né? Ele que trabalha com pequenos grupos, e a gente vai conversar um pouco sobre essa situação, né, da igreja nas casas, como é que a Bíblia fala sobre isso, como é que a gente pode entender nesse tempo o valor do culto doméstico, da igreja nas casas. E hoje a gente está começando também a EBD. Então, hoje à noite nós temos mais um vídeo da nossa série. A gente vai fazer um ajuste ainda em algumas coisas também naqueles vídeos. Provavelmente amanhã, nós vamos ter também uma live com a juventude. Não é isso, Thalita? A live da juventude amanhã. Thalita está chegando agora. Deve ter uma live da juventude. Terça-feira, a live com o pastor Uziel. Quarta-feira, o culto de coração nos lares. A gente vai também tentar fazer, paz, irmã Norma, também fazer um dia de perguntas e respostas. Então a gente vai também ter esse momento de perguntas e respostas, provavelmente na quinta-feira. Cada dia da semana a gente vai ter uma atividade da igreja ao vivo ou gravado, né? A gente vai fazer esse ajuste essa semana, então os irmãos vão ficar atentos. Eu enviei ontem à noite um material da aula de hoje. Pronto, provavelmente amanhã, a live com a juventude. Eu mandei ontem à noite o material da aula de hoje, que é sobre Atos dos Apóstolos, né? Então, se você ainda não pegou, pegue lá nas nossas redes sociais do WhatsApp, né, nos nossos grupos, dê uma olhada, a gente vai acompanhar aquele material. Eu vou dar a você 2 minutinhos para você pegar esse material, quem não pegou, para a gente poder começar nossa discussão. E a gente vai fazer como? Eu vou falando aqui, explicando alguma coisa, e você, se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma interferência, você pode escrever nos comentários. Eu vou estar olhando também os comentários, né? Eu não vou usar o WhatsApp nesse momento, eu só vou me concentrar aqui no Facebook, na nossa live, mas aí você pode escrever as suas dúvidas ou seus comentários pelos comentários aqui, né, do Facebook. Então, pegue lá o material, que é Cada Caso uma Igreja, Escola Bíblica Dominical, edição online, do dia 5 de abril de 2020, uma introdução ao livro de Atos, ok? 2 minutinhos aí, se alguém tiver faltando, vou pedir para... Pronto, Alan, isso, seja bem-vindo. Alan está lendo o livro de Atos. Eu vou pedir, se alguém não tiver, sinalize aí também, não recebi, e aí o pessoal da comunicação da nossa igreja vai enviar de novo, vai procurar enviar para você o material. A gente vai estudar Atos nesses dias de
Bom dia, Darlene. De confinamento. Também quero pedir a você que, se você quiser, você pode compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, né? Especialmente as nossas congregações. Né? Não sei se as nossas congregações estão recebendo essas informações diretamente, mas Caroline não recebeu. Ok. Carol, você está em algum grupo da igreja? Eu não sei se aqui tem como compartilhar direto. Deixa eu verificar, tá, gente? Vou pedir aqui ao pessoal da comunicação, viu? Para te enviar. Pronto, Léo, valeu. Pronto, no grupo de avisos, ok, deixa eu mandar de novo lá. Pronto, mandei de novo. Ok? Então, mandei de novo no grupo de avisos da igreja. Eu vou pedir ao pessoal da comunicação, da nosso Ministério de Comunicação, que fique atento aí também, né, obrigado, irmã Norma, para todo mundo poder acompanhar. Então, se você tiver como abrir no seu computador e acompanhar ao mesmo tempo. Ok, Thalita, obrigado. Se você tiver como compartilhar, ou se você tiver como assistir o vídeo e ao mesmo tempo acompanhar a leitura, vai ficar bem interessante, né? Nós estamos, nas quartas-feiras, nós começamos esse estudo, né, no livro de Atos. E a nossa intenção naquele momento era discutir, ou melhor, a gente se aprofundar nesse livro de Atos, pensando no futuro da igreja. Como é que isso funciona? Quando a gente tem o nascimento da igreja registrado no livro de Atos, os pastores, os teólogos entendem que a igreja, como esse grupo de pessoas que se reúnem em torno da palavra, com esse grupo de pessoas que se reúnem em torno do nome de Jesus, já não mais identificados como judeus, mas como cristãos. Isso acontece em Atos. É em Atos dos Apóstolos que a primeira vez o grupo dissidente do judaísmo é chamado de cristãos. Então a gente entende que a igreja nasce em Atos. As características do nascimento da igreja, para a gente, serve como balizador do trabalho da igreja hoje. Ou seja, olhar para trás é também perceber o que nós temos hoje, não é isso? Como igreja, para poder fazer essa comparação, para ver se o projeto inicial se mantém hoje e olhar para o futuro. Então, essa comparação para a gente é importante. Eu gostaria de chamar você para a leitura do livro de Atos, capítulo 1, verso 8, que é fundamental nesse momento a gente entender essas palavras. O texto todo é muito importante, mas a gente vai destacar o verso 8 do capítulo 1, que diz assim: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse é o primeiro verso que a gente vai dar destaque, e eu gostaria de orar com você nesse momento, dando início à nossa EBD online. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia separado para a Tua adoração, para o Teu louvor. E mesmo, Pai, à distância uns dos outros, nesse momento nós nos unimos como igreja em torno da Tua palavra para assim aprender dela a Tua vontade, Pai. Nos ajuda através do Teu Santo Espírito a compreender e aplicar em nossas vidas os ensinamentos que nós vamos ter hoje, Pai.
abençoa cada família reunida em casa, abençoa, Senhor, cada pessoa que também, porventura, esteja no trabalho, em alguma atividade, mas está acompanhando nesse momento essa aula, e que nós possamos, Pai, juntos passar por esta situação aprendendo mais de Ti. Nós te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, pessoal, mais uma vez. Então vamos lá. No seu texto, eu faço essa retomada, né, do que nós falamos nas quartas-feiras, mas muitos não estavam podendo ir na quarta-feira. Então, a quarta-feira a gente estava estudando o livro de Atos. Como é que nasce a igreja? Foi a primeira discussão que nós tivemos, a primeira reflexão que nós tivemos, foi o nascimento da igreja. A igreja nasce nas palavras de Jesus. Jesus, na sua didática, do seu jeito de ensinar os seus discípulos, ele fazia perguntas aos discípulos. E em um momento ele perguntou aos discípulos quem diziam os homens sobre ele, o que era dito sobre ele por aquelas pessoas que não faziam parte do movimento de Jesus, do grupo dos 12, do grupo dos discípulos de Jesus. E a resposta foi variada. Uns diziam que era Jeremias, Isaías ou qualquer outro profeta, João Batista também, mas Jesus volta a pergunta aos seus discípulos e Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então diz: Bem-aventurado Pedro, porque essa resposta não veio de você, essa resposta veio de Deus, foi Deus que te revelou. Então, a partir dessa resposta, desta palavra, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse que ia edificar a sua eclesia, a sua igreja. Bem, a eclesia, a igreja, a assembleia, esse termo específico foi usado por Jesus, e no mundo antigo, no mundo romano, esse termo era usado também pelos romanos, que era a ideia de um grupo de pessoas escolhidas, separadas, específicas para um serviço, que deveriam receber a missão e depois sair para executar. Ou seja, se reúnem para obter a instrução, para obter o ensinamento, para obter a missão, para adquirir do oficial, do superior, a mensagem, e depois deveriam sair para anunciar aquela mensagem. A eclesia romana, esse termo, é usado por Jesus como a minha eclesia, a minha igreja. Ou seja, aquele grupo de discípulos deveria receber as mensagens, as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, e depois sair para anunciar esta mensagem. É por isso que no final do livro de Marcos, no final do livro de Mateus, tem o que se chama de grande comissão: ir por todo mundo e anunciar o evangelho. Isso é a igreja, isso já é a ideia da igreja agindo no mundo. Bem, antes disso, o livro de Lucas, porque Atos e Lucas é um grupo só de livros, né? Seria um compêndio só, mas a igreja primitiva separou esses dois livros para botar um grupo de evangelhos e depois Atos. Termina no capítulo 24 de Lucas, informando o que deveria acontecer. Ou seja, Jesus disse para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém, e depois vocês vão sair de Jerusalém anunciando o arrependimento, anunciando a mensagem. Isso é uma cena interessante no capítulo 24 de Lucas, o final de Lucas, porque ele já dá indicação do que virá no início do livro de Atos. Isso conecta os dois livros. Então, Lucas, o Evangelho de Lucas, registra o seguinte, que num domingo, no primeiro dia da semana, um grupo de discípulos, 2 discípulos, estavam desobedecendo a ordem de Jesus. Jesus mandou o grupo ficar em Jerusalém, e esses 2 discípulos, que o texto não registra o nome, eles resolvem sair de Jerusalém e ir para Emaús. Esse é um texto conhecido.
Há alguns teólogos, e eu ouvi isso do pastor Brian Kibuka, informam que isso é um tipo de liturgia, porque o primeiro dia da semana, o domingo, se torna o dia de culto da igreja cristã. E nosso culto nada mais é, ou deve ser, um momento de reunião da igreja para receber de Deus a mensagem e assim anunciar fora da igreja. A igreja é chamada para fora. E esses dois discípulos estão saindo de Jerusalém, rumam para Emaús, e no caminho Jesus aparece a ele, nós estamos em Lucas 24, e Jesus ensina, pergunta a eles, o que vocês estão fazendo? O que foi que aconteceu? E os discípulos dizem, você é a única pessoa que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E Jesus pergunta, o que foi que aconteceu? E os discípulos falam da morte de Jesus, porque não percebem que aquele interlocutor é o próprio Jesus. Jesus então começa a revisitar a história, revisitar a lei e os profetas, para que aqueles discípulos percebessem que tudo o que aconteceu já estava previsto, era para acontecer. Então Jesus ensina aqueles discípulos o que era Bíblia para eles, que é a lei e os profetas, que é o Antigo Testamento para a gente. Jesus ensina aqueles discípulos, e os discípulos convidam Jesus para entrar em casa, e quando Jesus parte o pão, esse gesto de partir o pão e dar graças, faz com que os discípulos tenham seus olhos abertos e reconheçam Jesus. Bem, ao reconhecer Jesus, eles reconhecem que estão fora da ordem, eles estão fora do comando do próprio Jesus. Porque Jesus disse que era para permanecer em Jerusalém. Então o grupo volta para Jerusalém, esses dois discípulos, e encontram o colégio apostólico que está reunido em Atos capítulo 1. Então Jesus, nesse livro de Atos, no começo de Atos, ele está reunido com esse grupo, um grupo maior do que os 12, e ele está subindo aos céus quando ele anuncia, quando ele avisa ao grupo qual é o ministério da igreja. Então, eu peço a você que volte os seus olhos para o livro de Atos mais uma vez. E nós vamos ler a partir do primeiro verso. Certo? Atos 1:1, para te poder fechar essa ideia. Então diz assim: fiz o primeiro relato ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Fazer, atos e ensinar. Proclamação, doutrina, ensinamento. A narrativa sobre Jesus, o que Jesus fez e o que Jesus ensinou. Até o dia que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Verso 3. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Jesus continua ensinando os seus apóstolos, seus discípulos. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, verso 5, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Qual é essa promessa? A promessa é de Joel 2, que Deus derramaria sobre toda a carne o seu Espírito. Vamos lá fazer um parêntese aqui. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era dado aos homens e a alguns homens para algumas atividades específicas. Não havia a compreensão no Antigo Testamento de que o Espírito era dado a todos, mas sim aos profetas, aos reis, aqueles que eram ungidos para uma função. O Espírito entrava nessas pessoas, ou o Espírito estava com essas pessoas, e depois de cumprir essa atividade, o Espírito retornava a Deus. Bem, em Joel capítulo 2, Joel diz assim, que Deus vai mudar isso, que Deus vai derramar sobre toda a carne, sobre os servos e servas, sobre os jovens, sobre os idosos, sobre toda a carne, o Espírito dele.
E aí os jovens poderão ter visões, os velhos terão sonhos, os servos poderão testemunhar, proclamar, profetizar. Ou seja, o Espírito, quando chega nesse momento de Joel, ele capacita todos a cumprirem a vontade de Deus. Não é mais um privilégio de um grupo de homens, um grupo de pessoas, mas agora é de toda a carne. Isso se cumpre aqui em Atos. Então Jesus está dizendo, fique em Jerusalém, porque vocês vão receber a promessa. A promessa é de que o Espírito vai descer sobre vocês. E aí vem Atos 1:7. Não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade, mas recebereis o poder do Espírito. Ou seja, o Espírito é que dá a eles a condição de proclamar. Essa é a primeira questão. O Espírito foi dado para os discípulos não para, inicialmente, ser um sinal de uma espiritualidade, de uma relação com Deus, de alguma coisa além do que a capacidade, o poder de testemunhar, ok? Então, mas recebereis o poder quando o Espírito descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Pronto, no seu texto que eu te enviou ontem, no terceiro parágrafo da introdução, eu estou aqui buscando esse texto, tem uma síntese de como está. Amém, pastor Jefitá? Um abraço. Como está dividido o texto todo de Atos. Então, alguns teólogos dizem, pastor Josenildo, um abraço também. Alguns teólogos informam e percebem que o texto de Atos o livro todo de Atos está dividido nessas etapas. Primeiro, o livro se dedica ao ministério dos apóstolos em Jerusalém. Depois há uma expansão territorial que chega para fora de Jerusalém e alcança também a Samaria. A Samaria, que era tida como uma região de dificuldade de relação com os judeus, mas o evangelho também chega a Samaria, e com o apóstolo Paulo e os outros apóstolos, obviamente, também chega aos confins da terra. Ou seja, então há uma crescente expansão do cristianismo geograficamente. Mas não é só isso. Há também uma crescente mudança de entendimento teológico. O cristianismo inicia entre os judeus. Os judeus é que são o primeiro alvo do cristianismo. Depois é entendido que os outros povos podem também, os outros povos da mesma cultura, vamos dizer assim, da mesma região, também podem ser alcançados. Os povos que têm a mesma raiz, como os samaritanos, podem ser alcançados pelo Evangelho. Um abraço, Celeste. E depois, com Paulo, os gentios. Pedro também é informado sobre isso quando ele vai até a casa de Cornélio. Mas essa é a primeira divisão. Então, o livro todo está dividido do capítulo 1 ao 8, Jerusalém e Judéia. A partir do 8, Samaria e confins da terra. Pois bem, eu gostaria agora também de lhe chamar a atenção para essa citação no quarto parágrafo. Então diz assim, esse autor, que é Brodus David Hill, diz assim: nos desenvolvimentos históricos lógicos dos princípios inerentes no ministério e ensino de seu fundador e senhor,
a igreja saiu ao mundo sob o poder do Espírito para quebrar toda a barreira que separa o homem do homem e o homem de Deus. Lucas traça a maneira pela qual Jesus trabalhou em seus seguidores para quebrar toda a barreira que separa as pessoas, e especialmente a barreira dos preconceitos racial e religioso. Ou seja, segundo esse autor que eu concordo, o livro de Atos, alguns dizem assim, que porque não tinha título, né? Que poderia ser o livro dos Atos do Espírito. O livro de Atos poderia ser chamado também o livro de Atos do Espírito. Mas a ênfase de Lucas não foi na ação do Espírito, mas sim na ação da igreja. Então, qual foi a ação da igreja? Sob o poder do Espírito, a igreja sai de Jerusalém, sai do templo, sai da sua zona de conforto para quebrar as dificuldades, as barreiras que existiam entre o homem e o homem e Deus. Obviamente, isso é baseado no mandamento, amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, há uma relação pessoal, eu comigo, uma relação eu contigo e uma relação eu com Deus. É esse conjunto de relações que o livro de Atos também apresenta. O livro de Atos apresenta a caminhada dessas ações da igreja para quebrar qualquer dificuldade entre as pessoas com Deus, anunciando Jesus como esse intermediador. Então, a teologia já muda, Jesus já não é salvador dos judeus, é salvador do mundo. A quebrar as dificuldades entre as pessoas e elas mesmas, ou seja, a igreja começa a dar às pessoas a possibilidade delas serem sacerdotes delas mesmas. Começa o sacerdócio que a gente chama na Reforma Protestante, sacerdócio universal, quando a casa é o alvo primordial da salvação de Jesus. Isso aparece no capítulo 16, por exemplo, de Atos. Aparece quando Paulo e Silas estão na prisão e informam ao carcereiro: creio no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quando Paulo vai fazer as missões, ele começa a trabalhar inicialmente em casas. Então, ele entra na casa, na família, e na casa há os cultos, há o início das igrejas. A casa é importante, o sacerdócio, ele deixa líderes em cada comunidade que são daquela comunidade mesmo, mas mais na frente é que ele vai enviar Timóteo, Tito e tal, mas esses líderes das comunidades são das próprias cidades, das próprias comunidades, ou seja, não vem de um seminário de fora para aquela cidade, mas é formado pela relação com Paulo, e quebra também a dificuldade entre as etnias, entre as pessoas, ou seja, informando que é possível ser cristão vindo do judaísmo e cristão vindo do mundo gentílico. Ok? Então, isso pode ser visto também no livro de Atos. E nós queremos destacar aqui, também no livro de Atos, no capítulo 2, esse momento que o Espírito desce, que é na festa de Pentecostes. Vou tomar aqui Já começou a ficar a garganta seca. Paz, Leonardo, Deus abençoe. No capítulo 2, que é a festa de Pentecostes, onde tudo isso que a gente falou sobre a ação do Espírito para testemunhar é feito. Pedro está testemunhando, pregando Jesus Cristo como Salvador de todos. E aí, a partir do verso 42 até o verso 47, nós temos uma descrição, uma fotografia dessa igreja. Mas então, no nosso material, tem lá falando sobre 3 coisas que eu queria conversar com vocês.
Alguém tem alguma dúvida? Eu vou dar um tempinho para você. Se alguém tiver alguma questão, você pode já ir escrevendo. Tá ok? Se você tiver alguma questão, vá nos comentários e faça alguma pergunta. A gente está aqui atento a isso também. Ok? Pode também aproveitar para dar uma olhadinha no material. Viu? Dá uma lida. Ok? Pois bem, no material eu destaquei 3 fundamentos. O primeiro fundamento da igreja, ou seja, se você vai pensar no nascimento da igreja, se você vai pensar no que é ser igreja, o primeiro fundamento da igreja é um fundamento ontológico, que é o Espírito Santo. O que é ontologia? Ontologia é... Bom dia! Ok, Léo, já vi a pergunta. A gente falou no começo, né? O livro de Atos, eu vou responder a pergunta de Léo agora, de Leonardo. A igreja de Atos é tida para muitos, até hoje, como um modelo eclesiástico. Ou seja, eu tenho muita dificuldade, vou ajustar aqui uma lâmpada rapidinho. Eu tenho muita dificuldade em pensar o texto bíblico apresentando modelos. Deixa eu tentar explicar o que eu quero dizer com isso. Muita gente lê o texto procurando no texto uma fórmula para aplicar para a sua igreja. Ou, enfim, para qualquer coisa. Como se repetindo o que está lá escrito garantisse o mesmo resultado. Eu já falei sobre isso, por exemplo, quando eu falei sobre a oração do Pai Nosso. Alguns teólogos, alguns escritores separaram em partes as partes da oração do Pai Nosso para dizer, olha, a oração que Jesus ensinou começa assim, depois você passa por aqui e chega em tal ponto. Bem, Jesus não disse que fazendo isso obteria o mesmo resultado. Por quê? Porque existe a vontade de Deus. Você não tem como obrigar a Deus a lhe responder sempre do jeito que você quer, porque você orou do mesmo jeito. Então, quando a gente vai para o livro de Atos, que a gente vê Atos capítulo 2, a partir do verso 42, muitas eclesiologias são baseadas nesse texto. E aí se tenta extrair do texto algumas fórmulas. Como se, por exemplo, fosse dali extrair os ministérios. A igreja, por exemplo, a igreja com propósito, pega tanto o livro de Atos 2, como também a Grande Comissão, junta e diz que são 5 propósitos. É possível? Não é impossível, Léo, fazer isso. Mas eu não sei se por fazer assim, se terá o mesmo resultado sempre. Essa é a minha dificuldade. Então, a relevância para mim do livro de Atos é a gente poder olhar para ele, olhar para o texto bíblico e através da ação do Espírito em nossa vida, através da ação do Espírito na vida da igreja, a gente poder fazer uma leitura do que era o projeto inicial
para fazer a comparação com o que nós temos hoje. A gente faz uma leitura do projeto inicial. Como é que aquela igreja vivia? Ok. Como nós vivemos hoje? Isso. Quais são os fundamentos? É isso que eu gostaria de falar hoje. Quais são os fundamentos da igreja de Atos, capítulo 1 e 2? Quais são os fundamentos da nossa igreja hoje? Eu acho que essa comparação é importante, mas não para trazer uma fórmula, mas sim para perceber como nós estamos e o que nós podemos fazer no futuro. Por isso que eu separei 3 fundamentos. O primeiro fundamento é o fundamento do ser da igreja. O que é que faz a igreja ser igreja? A igreja é igreja em Atos capítulo 1 e capítulo 2 pela ação do Espírito. Sem o Espírito, a igreja não é igreja. Lembre-se que já existiu o Espírito Santo no Antigo Testamento. Já há a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Mas não há igreja. Há povo de Deus, há. Há culto, tem culto. Tem relação com Deus? Tem. Mas não é chamado de igreja porque não tem o Espírito. O Espírito estava somente sobre o profeta, ou o sacerdote, ou o rei. Mas não estava sobre toda a carne. Então, como é que é a estrutura religiosa do Antigo Testamento? Você tem o profeta, o sacerdote, e me perdoem, eu vou explicar o que quero dizer. Religião, não estou falando de religião cristã ou judaica, mas a estrutura religiosa antiga era baseada no profeta, no sacerdote e no feiticeiro. Então você tem o sacerdote para ser o intermediário entre Deus e os homens no culto. As pessoas levavam o sacrifício até o sacerdote e era ele que imolava o sacrifício e apresentava a Deus. Também era o sacerdote que era responsável por julgar o povo, trazer a palavra de Deus para o povo. Ele era ungido o sacerdote para isso. Do lado de fora dessa estrutura de culto tinha um profeta que denunciava o pecado do povo e o pecado dos sacerdotes, inclusive. Ou seja, você tem um sacerdote muitas vezes que era corrompido. Lembre dos filhos de Eli. Os filhos de Samuel, perdão. Você tem sacerdote corrompido. E tem um profeta que diz, olha, isso não pode acontecer. Como também tem profeta que é corrompido, que são os falsos profetas, que vão pregar uma mensagem que não foi de Deus. Ou seja, você tem um sistema que, de um lado, você tem alguém... Quem vai falar sobre isso especificamente é Durkheim. Essa estrutura, né? Durkheim e Pierre Bourdieu vai também falar sobre essa estrutura trazendo Durkheim. Ou seja, você tem o responsável pelo culto, o sacerdote, o responsável pela denúncia do pecado, o profeta, mas por fora você tem videntes, feiticeiros. A Bíblia fala sobre feitiçaria? Fala. Inclusive condenando a feitiçaria. Necromantes. Lembre-se que, por exemplo, Saul foi até uma necromante para conversar com Samuel. Diz o texto que ele viu na sua cabeça lá Samuel. É óbvio que não há comunicação entre vivos e mortos. Mas o texto deixa claro que havia essa prática nefasta, essa prática errônea da necromancia. Essa é a estrutura do Antigo Testamento e não tem igreja. Qual é o fundamento da igreja? O fundamento ontológico da igreja é o Espírito sobre toda a carne. Aí se torna igreja. Quando a gente tem um grupo reunido, em nome de Jesus, se reunindo em torno da palavra, sobre a influência, a ação do Espírito, aí é igreja. É independente de templo, inclusive, é independente de sacerdote, é independente de qualquer profissional da religião, de qualquer mestre religioso. Se tem um grupo de pessoas crentes sobre a influência do Espírito, em nome de Jesus e ao entorno da palavra, usando a palavra, lendo a palavra, aplicando a palavra à sua vida, ali é uma igreja. Então, o fundamento da igreja
é o Espírito. O fundamento ontológico da igreja é o Espírito. O que faz a igreja ser igreja é a ação do Espírito. Mas eu repito, essa ação do Espírito não é uma ação fora de contexto, sem entendimento, não é para autopromoção. O Espírito é dado para confirmação, para selo, como selo da salvação e para a gente testemunhar. A função inicial do Espírito, exatamente, Darlene, a função do Espírito que Jesus disse que seria a ação dele: receberemos poder quando descer sobre nós o Espírito e seremos testemunhas. Então, a ação do Espírito é para a gente testemunhar. Infelizmente, na caminhada da história, isso lá desde Montano, desde o montanismo, desde de Priscila e Maximila, isso no século II, III, havia uma discussão de como a igreja fechou o Espírito. Desde o século II, segundo, terceiro século. Como se somente os religiosos, ou seja, somente os sacerdotes, pudessem falar em nome do Espírito. Essa é a denúncia de Montano e o seu movimento, chamado montanista. Não é de montanha não, viu? Não é montanhista, é montanista. Ele diz assim: vocês estão estão fechando a ação do Espírito na igreja. Mas o Espírito continua falando. Isso é verdade. O problema é que com a caminhada da história, o Espírito passou a ser mais um sinal da minha espiritualidade, que é maior do que a sua, do que o Espírito em mim para testemunhar. As pessoas querem o Espírito hoje, infelizmente, para sentir algo, para, dentro de um espaço fechado, ou seja, dentro do templo, manifestar o Espírito, e esquece do testemunho, que é a função do Espírito em nós, nos dá poder para testemunhar. O livro de Atos, no capítulo 2, quando relata a manifestação do Espírito através dos dons de línguas, e aí é uma situação que a gente pode depois parar um tempo para rever, para ler de novo, para estudar juntos. A ideia do texto é bem clara. Os discípulos de Jesus recebem o Espírito e eles começam a falar a mensagem da cruz, ensinar sobre o reino de Deus na sua própria língua, entendendo o que estava falando, mas os outros povos das outras línguas entendiam na sua própria língua. Ou seja, o que há em Atos 2 é claramente a capacidade do Espírito de testemunhar a todos os povos. Pastor, e aí, o que é que isso quer dizer para a gente hoje? Quer dizer que, quando nós temos a ação do Espírito, a gente a gente deve testemunhar a todo mundo. Isso não é só reservado aos missionários que estão fora das suas casas, dos seus países. Isso é para toda a igreja. É por isso que nós temos o Espírito. Para testemunhar. Mesmo que você não saiba falar, que você não seja eloquente, o Espírito em você vai lhe dar meios de testemunhar. É isso que acontece também em Atos 2. Exatamente, Alan. Em Atos 2, o Espírito não fica só com Pedro. Veja só que interessante. A partir do verso 42, fala da igreja. Que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, que a igreja tinha comunhão no partir do pão, a igreja dividia o que tinha, a igreja testemunhava e caía na graça do povo. Ou seja, já não é mais Pedro, não é mais Tiago, não é João, não é Felipe, é a própria igreja, através da sua comunhão, através da perseverança na doutrina, na oração, no culto no templo, o culto na casa, a partir da sua liberalidade em abençoar as pessoas que tinham dificuldade. A igreja testemunhava e caía na graça do povo.
essa ação do Espírito. Quando a igreja começa a entender diferente isso, Paulo, por exemplo, em Coríntios, a partir do capítulo 11, a partir do capítulo 10, 11, Paulo vai dizer que é um problema. Paulo não está elogiando aquela igreja em Coríntios. Ele está dizendo que isso é um problema. Vocês não estão entendendo qual é a função do Espírito. Por isso que ele vai dizer, o Espírito é dado. Sim, Léo, exatamente. Mas não são as línguas estranhas. Essa ali, cada um falava a sua própria língua. Eu estou falando em português. Aí vem um chinês, um japonês, pega esse vídeo e entende o que eu estou falando. Como? Ação do Espírito. Eu não estou falando uma língua que ninguém conhece e outro... Não, em Atos 2 é bem claro. Eles estavam falando a sua própria língua e os outros entendiam na língua deles. Quando a igreja começa a pegar o Espírito para dizer que os indivíduos são mais espirituais, Paulo vai dizer que isso é um problema. Então, qual é a função do Espírito? É a edificação da igreja. A uns é dado o Espírito de profecia, para mestre, para presidente, para ser liberal, para ser professor, o dom de cura, o dom de línguas e o dom de interpretar línguas. Vou aproveitar aqui a Adriana, que chegou também, a Adriana Barbosa. Ela tem um dom de línguas. Ela fala em Libras. Ela aprendeu uma língua que a maioria dos brasileiros não conhece, que é para aprender também, deveria aprender. Entende? Então, quando eu estou pregando e ela, ou Fernanda, ou Isabela, estão interpretando, elas estão manifestando o dom espiritual que ela tem, que é o dom de interpretar um idioma para outro. Isso é dom espiritual. Quantas vezes a gente fica querendo aprender algum idioma e a gente fica com dificuldade e tal, e de repente, quando a gente precisa, a gente aprende. Uma necessidade. A gente tem necessidade de falar com as pessoas que são surdas. Deus capacita aqueles que também se dispõem a aprender, obviamente, capacita através do seu Santo Espírito a fazer esse trabalho. Então, quando a igreja passa a entender que o dom é para minha manifestação, Paulo vai dizer assim, quer que adianta você falar e ninguém entender? Quer que adianta você falar uma coisa que ninguém entende? Isso não edifica ninguém. Então você tem que orar em espírito, mas também orar com a consciência. Qual é a ideia? É que você tem que fazer as coisas pensando que você está em culto. E o culto é para edificação do corpo, não é para edificação do indivíduo. Porque está falando de igreja. A gente não está falando mais de indivíduo, a gente está falando de igreja. Então, voltando, o Espírito é o fundamento ontológico, é o que dá à igreja a capacidade de ser igreja. Sem Espírito, sem o Espírito não há igreja. Pode ser um clube social, pode ser uma reunião de amigos, mas não é igreja. Igreja só pode ser chamada de igreja se houver o Espírito. É Ele que dá o que a gente chama de quididade. Ou seja, Deus é o Senhor de tudo. Todo ser vem dele e está nas suas mãos. Deus é a ontologia pura. Jesus é o cabeça da igreja. É Ele que comanda a igreja. E Ele é a expressão, ontologicamente falando, Ele é a expressão do ser de Deus. Paulo vai dizer que Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a perfeita manifestação de Deus. Então, Jesus é a manifestação de Deus e é o cabeça da igreja. Logo, a igreja tem que também manifestar a obra de Deus, a obra de Jesus, testemunho de Jesus. E isso através do Espírito. Primeira questão, o Espírito Santo é o fundamento do ser da igreja. A igreja só é igreja se houver ação do Espírito.
Segunda situação, tem um fundamento teleológico. Teleologia é o estudo da finalidade das coisas. Vem de telos, que dá a ideia de telema, que dá a ideia de objetivo, de finalidade mesmo. Então, qual é a finalidade da igreja? O próprio nome da igreja, o título igreja, já diz qual é a finalidade. A igreja é o grupo de gente que é chamada para sair. Não é chamada para ficar. A finalidade da igreja é sair. Como a gente já conversou no nosso culto de quarta-feira, a igreja é igreja não dentro do templo. A igreja se torna igreja quando ela sai do templo. Quando ela sai do templo, vou ver aqui a sua pergunta, irmão João. Irmão João Neto. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Isso, ok. Vou explicar. Quando a igreja se reúne e fica no templo, ela deixa de ser igreja. Porque ela não cumpre a sua função, ela não cumpre a sua finalidade. Quando a gente tem cultos belíssimos e as pessoas entram nos seus carros, voltam para suas casas e fazem o que querem fazer, não é igreja. Deixou de ser igreja. Eles foram para uma palestra. Eles foram para um momento de entretenimento. Mas quando a igreja se reúne no templo, se abastece da palavra e ela cumpre o ID quando ela sai da igreja, quando ela sai do templo, aí ela é igreja. Irmão João perguntou assim: qual é a necessidade naquele momento da ação do Espírito, já que os outros que estavam ouvindo julgaram os discípulos de Jesus como sendo embriagados, como estivessem embriagados? Essa é uma ótima pergunta. Se eles estavam entendendo, como é que eles acharam que os discípulos estavam embriagados? Lembre-se que é uma festa, viu, irmão João? João Neto. Lembre-se que é uma festa, Pentecostes é uma festa das 50 semanas. Depois da Páscoa, você contava 7 semanas, 50 dias depois, 49 mais 1, e tinha a festa de Pentecostes, que era uma grande celebração. Então, havia povos judeus, o judaísmo tinha se disparado pelo mundo, chamado diáspora judaica, e esses judeus do mundo vinham para Jerusalém para essa festa. Então, tinham judeus que não falavam hebraico, não falavam aramaico, judeus que falavam grego. Ou povos que são chamados de proscritos, né? Que são outros povos que aderiram ao judaísmo e se tornavam judeus, mas não eram de origem judaica. O que acontece? E vamos imaginar a situação. A gente vai para a ONU, tem gente do mundo todo lá, gente que fala português, gente que fala inglês, chinês. Eu começo a falar em português sem tradutor, sem ninguém para traduzir. E alguém que me conhece e também entende português, mas ele é de outro país, diz assim: como é que eu estou ouvindo na minha língua esse sujeito que não sabe falar a minha língua? Será que ele está falando exatamente aquilo que eu estou entendendo? Ou será que ele está só brincando de falar inglês? Ou só brincando de falar chinês? Então, quando a gente começa a ouvir alguém do nosso lado falando uma coisa diferente do que a gente entende, a gente fica: será que essa pessoa está falando direito? Será que essa pessoa está brincando com o idioma? Aqui em casa, por exemplo, eu falo um pouco de inglês com Clarice. A gente brinca, ela tem aula de inglês e a gente conversa um pouco em inglês. Quando ela era menor, ela ouvia mais do que falava. Agora, ela começa a falar yes, no. E quando ela quer conversar, ela começa a falar nada com nada. Só para dizer que está falando. Então não tem entendimento, não tem alguma coisa entendível. É como se fosse... A ideia desses sujeitos é como se os discípulos de Jesus estivessem brincando de falar, só que os falantes daquela língua entenderam. E esse é o mistério do Espírito. Os falantes da língua dizem assim: será que esses caras estão embriagados? Porque eles não sabem o que estão...
Ele não sabe meu idioma, ele não sabe a minha língua, mas eu estou entendendo. Então, a ação do Espírito é justamente para dar essa condição do entendimento. Humanamente falando, é muito estranho. Humanamente falando, é estranho porque não faz parte da nossa natureza. É estranho a gente. É fora da gente. Não cabe na nossa compreensão simples e pura. Mas através do Espírito a gente começa a dizer assim, como é que essa pessoa fala e o outro está entendendo? E rapaz, isso aí parece que não tem lógica. Aí é que vem a pregação. Por isso que o Espírito dá a condição de testemunhar. Porque Pedro, mesmo sendo inculto, Pedro ele começa a dizer assim, olha, nós não estamos embriagados. A partir do capítulo 2, a partir do verso 14, tem isso falando sobre isso. A gente não está embriagados. A gente não está embriagado, perdão. Eles estão falando o seguinte, Jesus foi enviado por Deus, a gente matou Jesus, Deus permitiu que Jesus morresse no nosso lugar, mas ele também ressuscitou e Deus fez dele o Cristo. E todo aquele que se arrepender e crer vai ser salvo. Ou seja, Pedro, pela ação do Espírito, começa a pregar. E aí é interessante, qual é o resultado da pregação de Pedro? A conversão, que é também a ação do Espírito. Exatamente, Nilmari. É a ação do Espírito. Pedro prega sob a influência do Espírito e o Espírito age, convencendo aquelas pessoas da pregação de Pedro, que Jesus é o Senhor. É o combinar da ação do Espírito no homem e o Espírito nos homens. É essa situação. Então, o papel do Espírito é permitir que a gente testemunhe na ação do Espírito e também ele mesmo. E Pedro refere-se a Joel, exatamente, irmã Norma. E o próprio Espírito é que age nos homens que estão ouvindo a mensagem. Ok? Então vamos seguir. O fundamento ontológico da igreja é o Espírito. O fundamento teleológico da igreja é a sua vocação. É o seu chamado para ir para fora. E por fim, que já vencemos o nosso horário, né, que é de 9 às 10, o fundamento missiológico da igreja é a graça. A graça, o carisma, o dom de Deus é que permite que a gente faça a nossa missão. Ou seja, nós temos um fundamento, uma base do que somos como igreja. Nós somos, como igreja, por conta do Espírito em nós, que nos permite testemunhar. Nós só somos igreja quando nós fazemos isso, testemunhamos. Ou seja, o fundamento teleológico da igreja é sair para pregar, é sair para anunciar, é a proclamação. E o fundamento dessa proclamação é a graça. A graça de Deus, o carisma, é que faz com que a nossa ação tenha resultado. É interessante que aqui no texto do capítulo 2 ainda, quando fala sobre as primeiras conversões, Pedro deu uma palavra dura. Se você olhar aí no verso 38, diz assim: Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quanto o Senhor nosso Deus chamar. É Deus que chama. E eles são batizados no verso 41, né? Foram batizados mais de 3.000 almas. Isso significa que o Espírito agiu nessas pessoas. Eles são batizados porque o Espírito falou, eles se arrependeram, eles se converteram a Jesus. E aí caem na graça de todo o povo. É essa a palavra interessante. Graça, carisma. O dom, a palavra dom, também é carisma. Simpatia é carisma. Ou seja, quando o Espírito age em nós como igreja, tentando resumir um pouco, quando nós somos realmente igreja,
Como é que funciona isso em Atos 1 e 2? O Espírito é derramado sobre toda a carne, todos aqueles... Jorginho, até meio-dia... Todos aqueles que confessam a Jesus recebem o selo do Espírito. O Espírito atua nessas pessoas, até porque é através do Espírito que a gente é selado e a gente tem a capacidade também, antes disso, a gente é convencido do pecado, da justiça e do juízo. Mas o Espírito age em nós, aí nós nos tornamos igreja. Igreja é a reunião daqueles que o Espírito age neles. Certo? Quando a gente se reúne como igreja, a gente recebe do Espírito, e através da unção do Espírito, o ensinamento. Porque Jesus também disse que o Espírito ia ajudar a gente a lembrar tudo o que ele ensinou. Então é o Espírito que ilumina a nossa mente. A palavra é iluminação. Então, para quem é mais atento, já percebeu que a maioria dos pastores, se não todos, eles, antes de começar a pregar, eles fazem uma oração. Aquela oração é chamada de oração por iluminação. Ou seja, não é somente a mente do pastor que funciona quando está pregando. Não só do pastor, do pregador. Não é a mente do pregador que está funcionando sozinho. É o Espírito que fala através do pregador. Então a gente ora pedindo a Deus que use o seu Espírito para falar através da pregação. Quando a igreja se reúne e ouve a pregação, ela deve estar ouvindo o Espírito. São pessoas espirituais ouvindo também a voz do Espírito. Interessante que também, nos nossos dias, todos ouvem a mesma mensagem, todos ouvem a mesma palavra, mas cada um sai com uma mensagem diferente. Cada um que está no culto ouve a mesma pregação e sai com uma mensagem diferente, porque é a ação do Espírito. O Espírito está falando com cada indivíduo, dizendo, olha, é isso que o Senhor quer de você. É isso que você vai aplicar na sua vida. Então, a igreja tem um fundamento da igreja. Exatamente, Nilmário. A igreja se reúne para ouvir a pregação, para ouvir a palavra, para ouvir o Espírito, e ela tem que sair levando essa palavra, levando o testemunho, sendo testemunha aqui e por onde ela for. Não há limites espaciais, geográficos para a mensagem. A gente sabe disso hoje. Eu fiquei surpreso ao ouvir de algumas pessoas da cidade que estavam recebendo os nossos vídeos. Eu fiz os vídeos pensando para a nossa comunidade, para a nossa igreja, né? E muitos outros de outras comunidades e não crentes também recebendo a mesma mensagem. Ou seja, a gente está agora com a revelação clara de que o Espírito pode usar, até esse momento que nós estamos vivendo, para pregar. A gente pode usar os vídeos, os textos, né? o que a gente tem nas mãos, através das redes sociais, para anunciar o Evangelho, para testemunhar, às vezes sem sair de casa. Então, o Espírito nos usa para isso. A igreja se reúne no templo, sai. Ela tem que sair como igreja. Ela só vai ser igreja se ela sair e anunciar. Quando ela sai e anuncia, não é mérito da igreja o resultado. É mérito do Espírito, é graça. Então, quando a gente é igreja, a gente acaba caindo na graça do povo, na simpatia do povo. Quando a gente vive igreja, o povo que não é crente, o povo que não confessa Jesus ainda como seu Salvador, percebe em nossa vida a ação do Espírito. E aí vem questões bem simples e práticas. Nós nos tornamos melhores vizinhos. Nós nos tornamos melhores pais, melhores filhos, melhores funcionários, melhores trabalhadores. Nos tornamos cada vez mais honestos nos nossos negócios, mais justos nas nossas relações. Isso é a ação do Espírito que também é testemunha. Então, quando a gente
vive pelo Espírito como igreja, nós temos o bom testemunho da sociedade. E aí Deus age também através do seu Espírito, convencendo essas pessoas e chamando-as para a igreja, para se juntar à igreja. Veja só, não há modelo de evangelização em Atos 2. A igreja não sai distribuindo, não sou contra, espera aí, viu? Entenda bem. Não sou contra que se distribua folheto, que se faça culto na rua. Não sou contra, sou a favor. Mas estou dizendo que em Atos 2 não há essa ação na igreja. A igreja é igreja e o povo é chamado por Deus. É Deus que acrescenta a cada dia aqueles que são salvos. É Deus que vai trazendo as pessoas para a graça da igreja, na igreja, que é o dom de Deus agindo na igreja. Então nós temos um fundamento ontológico, o ser da igreja é a ação do Espírito, o Espírito é que faz a igreja ser igreja. Nós temos um fundamento teleológico, a igreja é a igreja quando ela sai para anunciar, aí ela é a igreja. E nós temos um fundamento missiológico, que é a graça. A igreja só pode fazer a sua missão se a graça estiver sobre ela, se ela for uma igreja graciosa, se ela for uma igreja simpática, se ela tiver um bom testemunho na sociedade. É isso, meus irmãos. Espero que tenha gostado. Se alguém tiver outra questão, estou aqui, mas já chegamos, né? Deixa eu ver aqui Exatamente, Darlene, né? Estamos encerrando, né, agora a nossa classe. Não sei se alguém tem alguma questão. Para próximo domingo nós vamos preparar um material, vamos distribuir já quanto antes, não vai ser no sábado, acho que provavelmente quarta-feira deve sair o material de domingo. E a gente vai se deter mais especificamente sobre o capítulo 2, o verso 42 a 47. Exatamente, irmão João Neto. Ele atua tanto em que anuncia, como também no que ouve a palavra. Obrigado, Alan. Quero mandar um abraço a todos, né, que participaram conosco. Nós chegamos a um pico de mais de 100 pessoas, graças a Deus. Quero avisar os irmãos da nossa igreja. Nós estamos com a nossa secretaria funcionando de terça a sexta, de 9 a meio-dia, de 2 às 5. Terça a sexta, a secretaria está funcionando. Se você quiser conversar comigo, você pode agendar. A gente não está passando o dia na igreja, mas você pode agendar na secretaria ou comigo mesmo, pessoalmente. A gente vai à igreja, a gente conversa. Estou atendendo ainda. Não estou fazendo visita porque não posso fazer as visitas. Não devemos fazer visitas. Mas estou fazendo atendimento. Quero lembrar os irmãos também sobre aqueles que quiserem, puderem contribuir com seus dízimos e ofertas, podem fazer por transferência bancária, né? E depois você pode pegar os dados das contas da nossa igreja comigo, ou com o Jorginho, ou com o César, com tesouraria e finanças, ou podem até a igreja também ir lá, o Gasoflácio está na secretaria. Você pode também dedicar os seus dízimos e ofertas. Hoje à noite vai sair mais um vídeo do culto no lar. Esse vídeo de hoje é um pouquinho diferente, é um vídeo um pouco maior, que a gente vai explicar outras situações, né? Durante a semana, perdão, durante a semana a gente vai ter uma live dos jovens amanhã. Então a juventude deve ter uma live pelo Instagram. Meus irmãos, se você não tem Instagram, baixe o Instagram, procure a igreja também lá, o perfil da igreja, que nós vamos fazer algumas ações pelo Instagram, né? Então amanhã vai ser com jovens. Terça-feira nós vamos ter um bate-papo com o pastor Uziel Bezerra, o pastor da Bíblia de Itaúna, sobre a igreja nos lares e a igreja no templo, essa relação. A gente está estudando Atos, né? A gente vai estudar um pouco mais de Atos. O pastor Uziel é um especialista nessa área de pequenos grupos, de igreja nas casas. Tem feito um bom trabalho ali em Itaúna. A gente vai conversar sobre isso na terça-feira, às 20 horas. Na quarta-feira nós vamos ter
mais um culto no lar. Na sexta também, então nós vamos enviar vídeos segunda, quarta e sexta. Deixa eu anunciar agora também, domingo que vem é a Páscoa. E nós estamos preparando uma Páscoa especial. Vai ser cada um nas suas casas, mas vai ser uma Páscoa especial. Então, devem sair nesses próximos dias as orientações para a Páscoa. Né? Nós vamos realizar ceia. Depois eu posso até explicar porque eu prefiro não fazer a ceia online. Né? Já expliquei ao grupo da comunicação por que não, e quem mais tiver alguma questão posso explicar. Mas a gente vai fazer uma ceia familiar. Então você vai receber a instrução do material que a gente vai sugerir. Eu vou gravar esse material com o pastor Almir, aqui da Jerusalém. A gente vai fazer junto e a gente vai fazer uma ceia pascual bem didática, bem explicadinha, para você reunir a sua casa, reunir a sua família e ter uma Páscoa especial esse ano. Mesmo com essa quarentena aí, a gente vai ter uma Páscoa muito especial. Então nós vamos ter vídeos domingo, quartas e sextas. Vamos ter algumas lives. Você também pode procurar o perfil da igreja e fazer perguntas. Qualquer pergunta. Né? A gente vai separar essas perguntas e na quinta-feira deve sair um vídeo com as minhas respostas. Eu vou falar assim, como dizia um aluno da escolinha do professor Raimundo. Se sei, digo que sei, se não sei, digo que não sei, é papo reto. Mas eu vou tentar responder tudo o que for perguntado. Se eu não responder, eu vou procurar alguém que possa responder. Mas a gente vai fazer esse momento de bate-papo também com a igreja. Provavelmente na quinta-feira deve sair esse vídeo. Então você pode fazer suas perguntas pessoalmente ou no perfil da igreja no Facebook, no perfil da igreja no Instagram. Então, a outra coisa, meus irmãos, espero que vocês também possam entender essa minha palavra. Nós estamos preocupados com alguns irmãos nossos que estão sem trabalhar e por isso também estão em dificuldade. Então a gente está pensando e está estudando uma forma e em breve, fiquem atentos, em breve nós vamos lançar essa campanha da Cesta do Amor para que a gente possa socorrer esses irmãos que são profissionais temporários, são pessoas que fazem algum tipo de serviço que está impedido de fazer agora. Então, se você puder, nos procure assim que a gente lançar essa campanha para abençoar esses irmãos. Vai ser pelo Ministério de Ação Social. Já conversei com Selma e ela ficou de falar com a irmã Rosa, né? Para ajustar isso, mas a gente vai abençoar os nossos irmãos. A gente precisa abençoar os nossos irmãos que estão em dificuldade. Também, lembrando de missões. A nossa campanha de missões não parou. Então, se você quiser fazer a sua oferta de missões, você pode fazer a sua oferta de missões e identificar. Você pode fazer o depósito e mandar a foto do comprovante para Jorginho, identificando isso aqui para missões mundiais. Né? Nós vamos preparar também um material para a campanha de missões online. Se você quiser também a mesma forma na igreja, você pode passar na igreja e entregar lá com o seu envelope de missões. E a gente vai continuar nossas atividades. Eu não sei até quando a gente vai ficar nessa dificuldade de não poder nos reunir no templo, mas a gente continua sendo igreja. Amém? Então vamos orar. Agradeço a todos que participaram até aqui, espero que tenham gostado, né? Esse vídeo vai ficar guardado no nosso Facebook, então se você quiser depois voltar e assistir, você vai poder. E o material que foi disponibilizado pelo WhatsApp, também nós vamos dar um jeito de manter aí. Pronto, o zap de Jorginho está aí, você pode anotar, né? E aí a gente vai continuar como igreja. Graças a Deus, nós temos esse recurso, né? Se fosse há 20, 30 anos atrás, a gente não teria essa possibilidade de continuar sendo igreja, mesmo que virtualmente. E graças a Deus, Deus nos deu essa oportunidade de, mesmo em reclusão, que devemos manter isso, o isolamento social é importante, mesmo em reclusão, nós continuamos sendo igreja e nos reunindo. Vamos orar?
Senhor, muito obrigado, Pai, por essa manhã, por esse tempo. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito sobre nós e em nós, nos ajudando a entender a Tua palavra. Eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que participou dessa EBD, cada família, cada casa, protege, cuida e também, Senhor, dá a provisão necessária. Fica conosco neste dia, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Um bom dia na presença do Senhor a todos. Um abraço.